Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Esse é mais um Leia a Bíblia comigo. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, que nós temos devocionais de segunda a sexta às 8h30 da manhã e leitura bíblica às 22 horas. Se você não me conhece, eu sou o pastor Henrique Oliveira e nesse canal nós aproximamos você da palavra do Senhor como ela é, ok? Aqui você não vai receber chave nenhuma, aqui você não vai receber essas coisas. Aqui você vai receber simplesmente a palavra de Deus como Jesus ensinou. Esse é o objetivo. A devocional pela manhã e leitura bíblica à noite. Se isso faz sentido para você, se é isso que você busca, se aproximar do Senhor, você chegou no canal certo, tá bom? Esse é o nosso objetivo aqui, falar sobre as coisas do Senhor. Já lemos Mateus, já lemos Marcos e hoje vamos iniciar o Evangelho de Lucas e você é meu convidado para entrar nessa jornada bíblica comigo. Vamos lá? Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, diz assim: Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que aconteceram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então aqui é Lucas escrevendo a Teófilo, ok? No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, a mulher dele, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, porque obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias servia como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no templo do Senhor e oferecer incenso. Quando chegou a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu o anjo, ficou assustado e dominado pelo medo. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo. Não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos do povo de Israel ao Senhor, o Deus deles. Ele irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, e assim deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Pois sou velho e a minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, as quais se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no templo. Quando ele saiu, não conseguia falar nada. Então, o povo percebeu que ele tivera uma visão no templo. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando terminaram os dias do seu serviço sacerdotal, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, a sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa pensando: Isto é obra do Senhor. Agora
ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação diante do povo. No 6º mês, Deus enviou o anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Saudações, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo. Não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, uma vez que sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril está no 6º mês de gravidez, pois nada é impossível para Deus. Maria respondeu: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Misericórdia, isso aqui é tremendo. Mas vamos seguir que a gente precisa se concentrar na leitura somente. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade na região montanhosa da Judéia. Ao chegar, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se no seu ventre. Então, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que está no seu ventre. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está no meu ventre se agitou de alegria. Bem-aventurada é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Portanto, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração a geração. Ele realizou feitos poderosos com seu braço, dispersou os que são soberbos no íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou Israel, seu servo, lembrando-se da misericórdia para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Ao completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas a sua mãe tomou a palavra e disse: Não, ele será chamado João. Disseram-lhe: Você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: O nome dele é João. Imediatamente a sua boca se abriu, a sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Aleluia. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviram falar disso se perguntavam: O que será esse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Estava com ele. Zacarias, o seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo.
Ele levantou um chifre de salvação para nós, da linhagem de Davi, o seu servo. Deixa eu ler essa aqui. Em grego, a expressão chifre de salvação refere-se à ideia de poder, mostrando aqui a pessoa de Jesus como poderoso Salvador, ok? Então essa expressão significa que Jesus é poderoso Salvador. Como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar a sua santa aliança, o juramento que fez a Abraão, nosso pai. Resgatar-nos das mãos dos nossos inimigos para servirmos a eles sem medo e em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. E você, meu filho, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. Por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que vivem nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Que capítulo glorioso, hein? Meu Deus. Dá licença. Capítulo 2. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse primeiro recenseamento foi realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José, que pertencia à casa e à linhagem de Davi, subiu de Nazaré, cidade da Galiléia, à Judéia. Ele foi a Belém, cidade de Davi, a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores naquela região que tomavam conta dos seus rebanhos durante a noite. Aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu. A glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Então o anjo lhes disse: Não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede seu favor. Quando os anjos o deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos agora a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê, que estava deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando sobre elas no coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Quando completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ser concebido no ventre. Então, quando completou o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo.
Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos do coração de muitos sejam revelados. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Ali havia uma profetisa, Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era muito idosa, tinha vivido com o marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, começou a dar graças a Deus e a falar a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. O menino crescia, se fortalecia e se enchia de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, enquanto seus pais voltavam para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, mas seus pais não perceberam. Assim, por pensarem que o menino estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Então a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devo estar envolvido nos assuntos de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que lhes disse. Então, foi com eles para Nazaré e lhes era obediente. A sua mãe, porém, guardava todas as coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. No 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes era tetrarca da Galiléia. Filipe, seu irmão, tetrarca da Itureia e Tracônites. Lisânias, tetrarca de Abilene. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para ele. Todo vale será aterrado, e todos os montes e colinas serão nivelados. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. Todas as pessoas verão a salvação de Deus. Então, João dizia às multidões que saíam para serem batizados por ele: Raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Deem frutos que mostrem arrependimento. Não comecem a dizer a vocês mesmos: Temos Abraão como pai. Pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Então, o que devemos fazer? Perguntavam as multidões. João respondia: Quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados. Eles perguntaram: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu:
Não cobrem nada além do que foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: E nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: Não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, e contente-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, pensando no seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: Eu os batizo com água, mas virá aquele que é mais poderoso que eu, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na mão para limpar a sua eira e ajuntar o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João anuncia as boas novas ao povo, exortando-os com muitas outras palavras. No entanto, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que eles tinham feito, Herodes acrescentou a todas elas a colocar João na prisão. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Você é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era considerado filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janaí, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Simei, filho de Joseque, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressá, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Eumadã, filho de filho de José, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Melá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Rã, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Ragaú, filho de Peleg, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalaleel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Algumas pessoas não gostam de genealogia, mas eu acho tão interessante você ver aonde inicia e aonde finaliza as coisas. Esses são os 3 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, capítulos poderosos que nos enchem da alegria do Espírito Santo. Se você gosta e quer se aproximar de Deus, esteja conosco todos os dias às 8h30 da manhã, com uma palavra de Deus, e às 22 horas, lendo a palavra e conhecendo mais ao nosso Senhor. Que Deus te abençoe e te dê uma noite abençoada, noite de paz, noite de tranquilidade na presença do Senhor. Deus te abençoe.